E gostou muito da primeira parte, onde eu apresento todos os ônibus urbanos Marco Polo? Então se liga, pois agora você vai conhecer a linha de ônibus rodoviários. E aí passageiros, eu sou o Márcio, este é o Vai de Ônibus no YouTube, trazendo temas inéditos a respeito do transporte por ônibus na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e em até outras grandes cidades do Brasil. E seguindo esta série, agora vamos apresentar todos os ônibus rodoviários da Marco Polo Carrocerias. Já deixa o seu like e se inscreva no canal, pois se você assistiu a primeira parte, vai gostar desta segunda parte só com os rodoviários mais tops do Brasil. Talvez nem tanto. Vamos lá. Ideale, um ônibus para fretamento e transporte intermunicipal. Não mostra a quantidade de passageiros transportados. Ele pode ser encarroçado em chassis Mercedes e Volkswagen. Pois é, a linha G8 não chegou aos Ideale ainda. Continua com o mesmo design antigo. Viaggio 800. Ônibus indicado para o transporte, fretamento e linhas intermunicipais. Não mostra a quantidade de passageiros transportados. Ele pode ser encarroçado em chassi Mercedes e Volkswagen. O Viaggio ganhou um pouquinho do design da linha G8 Marco Polo, então ficou um misto de G7 com G8. Viaggio 900. Disponível na configuração motor traseiro e dianteiro. Ônibus indicado para operar em fretamento contínuo e eventual e linhas intermunicipais. É encarroçado em chassi Mercedes, Scania, Volvo e Volks. Estas informações são do Anuário do Ônibus 2024. E sim, o Viaggio 900 ainda não ganhou uma versão inspirada na linha G8. Viaggio 1050. Indicado para o transporte de fretamento, linhas intermunicipais, sem a quantidade de passageiros, ele está disponível para ser encarroçado em chassis com motor traseiro e dianteiro. Então, pode ser num Mercedes, num Scania, num Volvo, nos chassis Volks e BID. O Viaggio 1050 também continua com o design da linha G7. Estão decepcionados, né? Eu acho que demorará um pouquinho para que esses ônibus mais básicos passem a contar também com o estilo de design da linha G8. Porque muitas empresas devem encomendar esses carros ainda. Então a Marco Polo só vai criar o novo design para a linha do Viaggio mais simples quando perceberem que tem concorrentes à altura chegando. E tem, olha os bus cara aí. Paradiso 1050, G7 e G8. Ônibus rodoviário. Não mostra a quantidade de passageiros transportados. Qual o problema de vocês, hein? Ele pode ser encarroçado em chassis Mercedes, Scania, MAN e Volvo. Para quem queria ver um ônibus G8, tá aí, ó. Estão felizes? Então deixa seu like e se inscreva no canal. Paradiso 1200, versão G7 e G8. Ônibus para o setor rodoviário. Ele é encarroçado em chassis Mercedes, Scania e Volvo. Aqui a porra começa a ficar séria. É claro que depois vou dar a minha opinião a respeito da linha G8, principalmente os Double Deck. Paradiso 1350, exclusivo na linha G8. Aplicação rodoviária. Ele é encarroçado em chassis Mercedes, Scania e Volvo. Paradiso 1600 LD, exclusivo para a linha G8. Ônibus rodoviário. Não mostra a quantidade de passageiros. É encarroçado em chassis Mercedes, Scania e Volvo. Então parece que a Marco Polo optou em fazer na linha G8 os ônibus mais luxuosos, os mais caros. E você já andou no Paradiso G8? O que achou dele? Já andou nos outros ônibus para fazer uma comparação entre o G7 e o G8? Eu posso fazer isso, mas vamos apresentar o próximo ônibus. Paradiso 1800 Double Deck, G7 e G8. Um ônibus para aplicação rodoviária. Seu comprimento na versão 6x2, 14 metros, na versão 8x2, 15 metros.
Altura total 4,10 metros. Com ar-condicionado então fica 4,30 metros. Não mostra a quantidade de passageiros e os chassis onde ele pode ser montado: Mercedes, Scania e Volvo. Finalmente um ônibus que eu posso dar o meu pitaco, pois eu já andei nele muitas horas. Em fevereiro deste ano, o projeto Vai de Ônibus fez um tour ali pelas cidades do sul do Brasil: Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. E eu, como de costume, gosto de viajar nos primeiros bancos ali de cima, pois além de ter uma visão sensacional, são os mais confortáveis. E eu achando que teria uma ótima viagem estreando um Paradiso G8, ele é mais apertado do que o próprio G7. E nem vou comparar então com o VistaBus, que é muito melhor. Será que eles não fazem o seguinte? Analisam os ônibus da concorrência e vê aquilo que eles deixaram meia boca e tentam fazer muito melhor? Até mesmo a parte da frente do G7 é muito mais espaçosa do que a do G8. Ou seja, os meus joelhos não ficavam batendo na paredinha da frente num G7. Já no G8, parecia que eu estava viajando num ônibus urbano comum. Outra coisa, a altura do teto do novo G8. Para mim, que tenho 1,94 m, eu me senti como se estivesse andando numa Topic ou numa perua Kombi, coisa que eu não senti viajando nos ônibus G7 DD e muito menos nos VistaBus Double Deck. Eu tive 7 horas para analisar bem o ônibus. É claro que ele é bonito e tudo mais, só que o mais importante para a pessoa que vai viajar mais de 3 horas, eu esperava que fosse um ônibus muito mais confortável do que os próprios Paradiso G7. E aí, quer viajar de ônibus? Talvez nos novos Marco Polo Paradiso G8? Compre sua passagem na Wimob. Lá tem Aviação Cometa, Catarinense, Guanabara, que são empresas parceiras Wimob que já operam com o novo ônibus Marco Polo Paradiso G8. Quem sabe seja ele que te levará até o seu destino. Então acesse o link aqui na descrição e vai de ônibus viajar com a Wimob. E muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal para que o projeto Vai de Ônibus no YouTube continue trazendo temas inéditos a respeito do transporte por ônibus todo o Brasil. É isso aí, passageiros. Até mais.